Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E inaugurando esse primeiro módulo, nós vamos falar sobre epistemologia. Bom, e exatamente o que é isso? O que significa conhecer? Como eu sei que sei alguma coisa? E se eu não sei, como eu sei que não sei? Até onde é possível confiar naquilo que nós sabemos? Qual é o processo de obtenção do conhecimento? Como é validado o conhecimento? E existem limites para o conhecimento? Então, todas essas perguntas estão dentro daquilo que é epistemologia. Então, a epistemologia nada mais é do que esse processo de buscar entender o próprio conhecimento, a natureza do conhecimento. É um exercício crítico em relação à ciência e ao conhecimento, tá ligado? Então, vocês já devem ter ouvido falar em epistemologia como teoria do conhecimento, ou filosofia da ciência, ou também simplesmente como epistemologia ou conhecimento epistemológico. Qual é a importância de fazer essa reflexão sobre epistemologia? Porque, obviamente, que, dada a complexidade do conhecimento, nós também tivemos a necessidade, ao longo do tempo, de organizar esse conhecimento, de sistematizar esse conhecimento. E chegou ao ponto de haver uma crítica a esse próprio conhecimento. Então, esse é um primeiro ponto fundamental para a gente se entender. No pensamento antigo, na Grécia Antiga, especificamente no pensamento platônico, ele faz uma distinção entre o que é episteme e doxa. Então, a episteme, que é uma palavra grega para conhecimento, ela tem uma pegada de estar mais voltada para o que é um conhecimento verdadeiro, por assim dizer, algo verificável, algo que se alinha a uma determinada compreensão da realidade, uma compreensão do mundo natural com alguma objetividade. Enquanto que doxa ocupa uma outra esfera. É algo de um caráter mais opinativo, mais subjetivo. É claro que isso é uma simplificação. Se a gente for esmiuçar isso, vai ver que tanto episteme como doxa tem uma dimensão muito densa no pensamento de Platão. Mas, modernamente, é bastante interessante que essa visão da episteme e essa visão da doxa, elas vão acabar por se assemelhar ao que é hoje, o que é o conhecimento científico, que é aquilo que a gente conhece, e aquilo que ocupa uma esfera ainda maior, que é aquilo que faz parte do senso comum, que pode eventualmente tangenciar aquilo que é científico, algo que está no senso comum que eventualmente habita aquilo que é científico, mas o senso comum não tem o mesmo rigor e o mesmo comprometimento com o conhecimento que a ciência tem. Então, desse ponto de vista, a episteme ela está preocupada com o conhecimento, se aproximando da verdade, tentando buscar uma validade para esse conhecimento de tal forma que ele se aproxime da verdade. Enquanto que aquilo que ocupa uma esfera opinativa não tem tanto esse compromisso. Quando a gente formula a pergunta o que é ciência, vem
uma série de percepções nas nossas cabeças. E claro, se você perguntar para as mais diversas pessoas, na tua família, para os teus amigos, eles vão ter uma determinada percepção sobre o que é ciência. E algo que também colabora muito para essa percepção de ciência é a própria imagem que as pessoas fazem do mundo natural. Então, os nossos antepassados mais remotos, quando eles viam um determinado fenômeno, como por exemplo uma descarga elétrica, um raio, aquilo tinha para eles um efeito muito potente, não apenas o fenômeno em si, mas especular sobre o que era aquilo. E, claro, aquilo ultrapassava muito a dimensão humana. Daí ser muito comum que determinados fenômenos do mundo natural fossem associados a divindades, a intervenções divinas ou a seres mitológicos. Outra percepção que aparece, e isso é mais moderno, vamos dizer assim, isso vai aparecer sobretudo nas artes no século XIX, no século XX, é o papel do cientista como um indivíduo excêntrico, como um indivíduo estranho, como um indivíduo maluco. Então, é muito comum aquela imagem do Einstein, né, botando a língua para fora. E é muito comum também nos filmes e na literatura a representação do cientista exatamente nessa imagem excêntrica, estranha, maluca. Autores diversos, como por exemplo Robert Louis Stevenson, que escreveu O Médico e o Monstro, traz essa dicotomia entre o que é um sujeito normal, pacato, e de repente o que é a figura do cientista transformada em algo grotesco, bizarro, estranho. Isso também aparece na formidável obra de Mary Shelley, Frankenstein, em que a figura central do romance, o cientista Victor Frankenstein, é um indivíduo também estranho a tal ponto em que isso culmina com um desafio dele próprio, a própria morte. E surge aí dessa busca dele na superação da morte, a invenção de uma criatura também grotesca que nós conhecemos como Frankenstein. Embora em nenhum momento no livro ele se refira à sua criatura como Frankenstein, é simplesmente a criatura. E nós vamos ver que essa imagem do cientista maluco, e é bastante interessante isso, né? Essa vinculação de que parece que conhecimento demais enlouquece as pessoas, ou que conhecimento demais perverte a própria natureza da mente humana. Isso vai aparecer em N outras obras modernas, né? Eu citaria, por exemplo, a Breaking Bad. Breaking Bad é uma série norte-americana focada em dois protagonistas. Um indivíduo formidável do ponto de vista da inteligência, chamado Walter White, que foi agraciado inclusive com o prêmio Nobel, né, fictício, né, o personagem é fictício e a outorga do prêmio também. E um ex-aluno dele, chamado Jesse Pinkman. Então, a trama toda vai girar em torno dessa estranha dupla. Um indivíduo genial e um estudante que foi um estudante medíocre, mas essa dupla vai promover, né, uma série de situações, todas elas criminosas,
eles vão se juntar para produzir metanfetamina, traficar metanfetamina e ganhar muito dinheiro com isso. Então, de uma certa maneira, a gente pode sintetizar que Breaking Bad é essa figura de um cientista completamente pervertido moralmente que usa a sua genialidade para o crime. Então, não é muito diferente daquilo que a gente vai ver em outras imagens retratadas do que é essa figura do cientista. E do mundo das histórias em quadrinhos, um personagem que é emblemático é o Lex Luthor, o arqui-inimigo do Super-Homem. Então, Luthor é um sujeito também genial, um sujeito capaz de ideias formidáveis, mas um criminoso em potencial e um criminoso astuto e cruel. Então, todos esses elementos nos dão a impressão de que algo que habita a percepção das pessoas sobre ciência é de que existe no fazer científico esse algo estranho, esquisito, às vezes maluco. E claro, é uma maneira depreciativa de olhar para a ciência e a ciência, ela de forma alguma pode ser reduzida a isso. Então, ciência é muita coisa e nós vamos ver exatamente quais são os constitutivos deste fazer ciência. Mas não é exatamente algo maluco. Pode ser algo maluco, cruel, perverso, se o indivíduo for intencionalmente direcionado a fazer isso. Mas isso não é da própria natureza da ciência. A ciência não é exatamente nem boa nem má. Ela será boa ou má dependendo do uso que se fizer dela. O que nós chamamos de ciência sempre foi ciência? Não exatamente como nós concebemos hoje. E ciência não é algo fruto da ação humana que tenha um percurso linear. Ou seja, a ciência ela tem processos de desenvolvimento que aparecem em determinadas civilizações de forma independente de outras. Assim como diversos aspectos intuitivos da ciência, eles não precisavam necessariamente ser desenvolvidos simultaneamente ou numa sequência um do outro. É claro que a ciência ela cresceu muito de forma incremental, ou seja, uns se beneficiando dos avanços dos outros. Mas um pouco mais para trás na história da ciência, nós vamos perceber que a ciência ela tem uma origem comum na filosofia. Então, se nós bebemos nos gregos antigos, então em Aristóteles, em Platão, em Sócrates, em Heráclito. Então, os pensadores do mundo antigo, há uma visão sobre o fazer científico para aquela época que tem uma natureza, uma vocação filosófica, né? Percebam que muitos desses pensadores do mundo antigo, eles tinham um enorme apreço pela matemática, inclusive pela própria difusão da matemática. Então, o pensamento filosófico e o pensamento matemático, na concepção deles do fazer científico, não tinha nenhum tipo de dicotomia ou de separação ou de divórcio. Era uma coisa só. E durante muito tempo havia duas visões que dialogavam. Uma visão de filosofia voltada para o mundo natural e uma visão de filosofia voltada para o universo moral. Então, uma filosofia natural, uma filosofia moral. Essa filosofia moral tem muito a ver com o que a gente está discutindo agora. Os aspectos éticos, a moralidade, enfim, essas questões envolvendo o que é a comunidade humana, como as pessoas se relacionam entre si, etc. E a filosofia natural, olhando de uma maneira mais objetiva, fenômenos do mundo natural.
Então, aquilo que é físico, aquilo que é químico, aquilo que é biológico. E mais adiante surge um tipo de conhecimento que hoje está agrupado dentro das ciências sociais. Então, de uma certa maneira, em algum momento histórico, e nós vamos ter a oportunidade também de discutir um pouco a história da ciência, mas em algum momento histórico houve uma dicotomia entre a filosofia natural e a filosofia moral. Na extraordinária obra de Newton, por exemplo, os princípios matemáticos de filosofia natural. Então, na obra de Newton não há essa dicotomia. E até esse momento, no século XVII, que é o século em que Newton vive e publica os Principia, era algo muito harmônico, essa compreensão entre filosofia natural e filosofia moral. E ao longo do tempo isso vai passar por alguns processos de modificação, de discussão, de entendimento e da própria repercussão do fazer científico posterior. Bem, então a ciência, ela trabalha com evidências, ela formula teorias, ela formula hipóteses, ela testa hipóteses, usa padrões, usa critérios, permite um raciocínio por meio da inferência, por meio da indução, por meio da dedução. Tudo isso faz parte desse conjunto de ações que é o fazer científico. O conhecimento científico é conhecimento provado? Bem, se nós voltarmos um pouquinho atrás e a gente olhar o que é uma visão objetiva de ciência, e historicamente isso é muito interessante, ou seja, também uma certa dicotomia que existe entre o que é uma ciência objetiva e uma ciência que lida também com aquilo que é subjetivo. Então, se nós estivermos mensurando, por exemplo, mensurando a chuva, isso tem um elemento muito objetivo, não é? Avaliar qual é a quantidade de precipitação pluviométrica. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, quais são as épocas do ano mais favoráveis para determinados cultivares agrícolas, ok? Agora, se nós estivermos levando alguns elementos subjetivos em consideração, por exemplo, o que é o comportamento humano na sociedade, isso não tem exatamente um caráter objetivo mensurável. Algumas variáveis nós podemos até tentar olhar de forma mais objetiva, mas no todo o olhar terá uma maior subjetividade. Então, ao longo do tempo, a ciência também viveu essa contradição entre lidar com uma relação mais positivista de ciência e outra com uma visão mais ampla, mais acolhedora em relação a muitos outros aspectos científicos de caráter subjetivo. Então, nem sempre o conhecimento, objetivamente, ele é provado. Ou seja, nós podemos estabelecer determinados princípios teóricos, determinadas projeções, avaliações, análises, que também incluam um caráter subjetivo. Outra questão. As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção de dados, da experiência, adquiridos por observação e experimento. Sim, há um fazer científico que precisa se adequar a um certo rigor metodológico. Ou seja, ao fazer ciência, devem ser levado em conta algumas regras, alguns princípios que fazem com que, inclusive, o fazer científico ele possa ser e deva ser reproduzido e testado de N maneiras. A ciência é baseada no que nós podemos ver, ouvir, tocar, sentir. Bem, em termos, quando nós olhamos, por exemplo,
para o que é o entendimento que nós temos hoje do cosmos. Qual é o entendimento que nós temos hoje sobre diversos fenômenos astronômicos? Uma boa parte disso não é exatamente acessível de uma maneira muito fácil, tão pouco simples. No entanto, esses elementos trazidos por determinadas formas de análise, eles nos permitem entender determinados fenômenos, mesmo que nós não estejamos lá presentes. Então vejam, nós não estamos no coração da galáxia visualizando a poucos metros o que é um pulsar. Mas nós temos meios de saber o que é exatamente essa estrutura. Da mesma maneira como nenhum ser humano chegou nem próximo de um buraco negro. Entretanto, nós somos capazes de perceber de outras maneiras o que é a natureza dessa formação no espaço. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. Bem, nós falamos antes para vocês que deve haver um certo compromisso da ciência entre buscar uma validade do conhecimento e não meramente a formulação de opinião. Mas vejam só, em vários momentos históricos importantes da ciência, um determinado componente opinativo e intuitivo, ele foi fundamental para garantir o progresso da ciência. Então, são diversos os exemplos. Quando Isaac Newton intuiu que a força gravitacional que fazia com que uma maçã caísse do galho da macieira até o chão, exatamente esse momento, esse interstício de tempo que existe entre a observação do mundo natural e a explicação científica do fenômeno, isso está dentro daquilo que tem um caráter intuitivo ou opinativo. Agora, é fundamental que a ciência não se sustente naquilo que é meramente opinativo. Nós podemos, inclusive, defender que isso seja um debate dentro da ciência, mas não exatamente o valor científico em si. Afinal de contas, opinar é algo que não tem muito compromisso com a validade do conhecimento, concordam? A ciência é exclusivamente objetiva? Bom, falei ainda há pouco, né? Se nós tivermos um olhar mais positivista em relação à ciência, sim. Nas ciências exatas isso é muito presente. Então, se nós vamos erguer uma determinada estrutura, um prédio, uma ponte, uma estrutura abobadada, como numa igreja, tudo isso se serve de elementos de cálculo estrutural que devem ser precisos, senão a estrutura desaba. Então há uma exatidão que não permite o erro, ou se permite um erro que não comprometa o resultado final, no caso, uma estrutura arquitetônica, por exemplo. Mas quando nós olhamos para outras dimensões do conhecimento científico, quando nós olhamos, por exemplo, para o estudo da psique humana, é muito difícil olhar para isso de forma rigorosamente objetiva. Como um indivíduo reage dentro de um determinado contexto social. Muito difícil olhar para isso objetivamente. E a psicologia não deixa de ser ciência por levar em consideração esses elementos subjetivos, tá ligado? O conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento provado objetivamente. Será? Vejam só, no início do século, um sujeito extraordinário chamado Albert Einstein, ele intuiu que a força gravitacional ela é tão poderosa que mesmo a luz deve sofrer
influência das ondas gravitacionais. Uau! Só que veja, no início do século XX, os recursos disponíveis para que ele provasse isso ainda eram muito limitados. Ele teve que esperar muitos anos até um eclipse completo do Sol para que ele pudesse provar isso ao verificar que, ao passar por Mercúrio, havia uma perturbação das ondas gravitacionais sobre a luz. Portanto, naquele momento, foi possível provar objetivamente aquilo que antes era uma teoria. Portanto, a ciência, ela se vale muito de elementos teóricos que posteriormente se consolidam por meio das provas. E o que é o senso comum? Bem, o senso comum está numa esfera daquilo que é opinativo, vamos combinar. Então, tem um componente que faz parte do senso comum, que é a ausência do compromisso que o conhecimento científico tem. Ou seja, a validação, a submentação a um teste de hipóteses, a formulação de uma teoria. Então, os elementos especulativos e opinativos que fazem parte do senso comum, eles são muito soltos, não é? Do ponto de vista da sua amarração científica, por assim dizer. E às vezes não tem nenhum senso com a realidade. Então a gente pode imaginar a seguinte situação: beber um chá quente com mel e limão pode curar um resfriado. Cura? Bem, isso que faz parte do imaginário popular e que faz parte do senso comum só poderá ser validado cientificamente se nós submetermos um determinado conjunto de pessoas resfriadas a este tratamento. Qual tratamento? Um tratamento posológico do consumo de chá quente com mel e limão. Se, obviamente, as pessoas que fizeram uso do chá quente com mel e limão tiverem uma melhora clínica muito maior do que em relação a pessoas que não fizeram uso do chá quente com mel e limão, portanto, nós estaremos validando aquilo que antes estava no senso comum, beleza?